17 de julho de 2014. Um Boeing 777-200ER da Malaysian Airlines está voando alto acima do leste da Ucrânia a 33 mil pés. Este é um voo completamente rotineiro, com o rastreador chamado MH17, conectando o aeroporto Schiphol de Amsterdã a Kuala Lumpur, na Malásia. Para os passageiros a bordo, é o meio de uma longa viagem, com alguns se acomodando para uma soneca, outros assistindo a um filme e a tripulação gerenciando silenciosamente o serviço de cabine. Mas enquanto tudo parece normal a bordo, abaixo deles, as coisas no chão são tudo menos isso. O leste e o sul da Ucrânia são uma zona de guerra onde separatistas pró-russos estão envolvidos em um conflito brutal com as forças nacionais ucranianas. Cidades estão sendo bombardeadas, aeronaves estão sendo abatidas, mas tudo isso está acontecendo milhas abaixo dos céus azuis pacíficos, onde o MH17 está voando agora. Para os pilotos na cabine, este é apenas mais um voo. Eles estão em uma altitude segura. Eles foram autorizados a voar em sua rota atual pelo controle de tráfego aéreo. E, portanto, eles não têm motivo para pensar que estão em qualquer tipo de perigo. Mas em apenas alguns minutos, tudo isso vai mudar. Porque, sem que ninguém a bordo saiba, abaixo deles, no campo de batalha, um lançador de mísseis superficiar está agora vasculhando os céus. E os passageiros e a tripulação do MH17 não têm ideia de que estão prestes a se tornar parte de uma das piores tragédias da história moderna da aviação. Agora, para realmente entender o que aconteceu com o voo MH17 da Malaysian Airlines, precisamos ir muito além do cockpit e dos procedimentos da companhia aérea deste voo em particular. Esta é uma história de guerra, desinformação, armas avançadas, bem como uma trágica falha de comando e controle. Então, este vídeo vai ser um pouco diferente do meu conteúdo habitual. Normalmente, eu me concentro não apenas em explicar por que e como algo aconteceu, mas também como o mundo da aviação aprendeu com o que aconteceu e como nós, pilotos, podemos melhorar. E haverá um pouco disso aqui também, mas esta é também uma história muito maior, uma que eu queria contar há muito tempo. E a razão pela qual escolhi fazer isso agora é porque no dia 12 de maio de 2025, há apenas algumas semanas, a Organização Internacional de Aviação Civil realizou uma votação histórica, à qual voltarei mais tarde. De qualquer forma, espero que você fique comigo enquanto eu explico por que essa tragédia quase inacreditável aconteceu e o que, se alguma coisa, podemos aprender com ela. E para os espectadores sensíveis, quero enviar um aviso geral porque esta história será, às vezes, bastante difícil de assistir. No início de 2014, a Ucrânia se encontrava no centro de uma crise política e militar que logo se transformaria em caos. Tudo começou com os protestos do Euromaidan, que foi uma onda de grandes manifestações na capital ucraniana, Kyiv, exigindo laços mais estreitos com a Europa e o fim da corrupção governamental generalizada. Esses protestos, eventualmente, forçaram a renúncia do presidente pró-russo da Ucrânia, Viktor Yanukovych, e isso desencadeou uma reação em cadeia que logo desestabilizaria toda a região. Apenas semanas após Yanukovych ser deposto, o vizinho da Ucrânia, a Rússia, fez seu primeiro movimento. Alegando a necessidade de proteger as populações de língua russa, as tropas russas se moveram para a Crimeia, uma península estratégica no Mar Negro, e então, rapidamente, assumiram o controle lá. Em março de 2014, a Rússia então anexou formalmente a Crimeia, em um movimento que foi condenado por grande parte do mundo, mas celebrado em Moscou. Mas a Crimeia foi apenas o começo. Nas regiões orientais da Ucrânia, particularmente Donetsk e Luhansk, grupos de separatistas pró-russos também aproveitaram o momento. Ao se declararem defensores da cultura e língua russas, eles agora se levantaram contra o governo ucraniano, assumindo cidades, municípios e prédios governamentais. Eles chamaram seus novos territórios de República Popular de Donetsk, a República Popular de Donetsk e República Popular de Luhansk, República Popular de Luhansk. Mas essas não eram apenas insurgências locais. Agora, desde o início,
A Rússia desempenhou um papel direto e decisivo no apoio a esses separatistas na forma de dinheiro, armas e, mais importante, pessoas. Cidadãos russos, incluindo ex-soldados e até mesmo tropas russas em serviço ativo, disfarçadas de voluntários, cruzaram a fronteira para lutar ao lado dos separatistas. E muitos dos próprios separatistas foram treinados e equipados na Rússia, antes de serem enviados de volta através da fronteira para lutar. E não estamos falando apenas sobre armas pequenas e suprimentos básicos aqui também. Entre as formas mais significativas de apoio russo estavam também sistemas de armas avançados, armas com o poder de alterar dramaticamente o equilíbrio de poder no conflito. Isso incluiu artilharia pesada, veículos blindados e, mais crucialmente, sistemas de mísseis superficiar, incluindo algo conhecido como lançador de mísseis Buk, uma arma que poderia alcançar altitudes muito elevadas. Agora, discutiremos esse sistema específico com um pouco mais de detalhes mais tarde, mas, por enquanto, saiba que, parcialmente por causa desse sistema, a real ameaça enfrentada por aeronaves civis sobre a Europa Oriental, neste momento específico, era muito diferente do que geralmente se entendia. Então, no dia 17 de julho de 2014, MH-17 era apenas uma entre várias aeronaves civis cruzando este espaço aéreo supostamente seguro. O voo, operado por um Boeing 777-200ER com registro 9MMRD, havia partido do aeroporto Schiphol de Amsterdã às 13h31 horário local, e havia 298 pessoas a bordo, consistindo de 283 passageiros e 15 membros da tripulação. Os passageiros vieram de uma ampla gama de países, com o maior grupo, 193, sendo holandeses, juntamente com 43 malaios, 27 australianos e o restante dos passageiros vindo de toda a Europa e Sudeste Asiático. A tripulação de voo do MH-17 era composta por 4 pilotos experientes, todos malaios, operando sob um sistema de rotação de 2 tripulações para este voo bastante longo. O capitão Van Amran Van Rossem, de 49 anos, estava no comando, e ele havia acumulado um total de 13.239 horas de voo, incluindo 7.989 horas no Boeing 777. No momento em que este voo estava passando sobre o leste da Ucrânia, ele estava no controle e mais tarde planejava entregar o controle ao capitão de alívio e ir descansar um pouco. O primeiro oficial ativo sentado ao seu lado era Ahmad Hakimi Hanapi, de 29 anos. Ele tinha experiência média com cerca de 3.190 horas de voo totais, mas apenas 227 horas no 777, o que significa que ele acabara de começar a voar com esse tipo. A tripulação de alívio no voo era composta pelo capitão Eugene Chu Jim Leung, de 44 anos, e pelo primeiro oficial de alívio Mohammad Firdaus Abdul Rahim, de 26 anos, ambos bastante experientes. E eles provavelmente estariam descansando naquele momento, talvez na cabine da classe executiva ou na área de descanso da tripulação do 777, situada acima da cabine da classe executiva. Agora, a maioria dos passageiros a bordo do MH-17 provavelmente não tinha ideia de que estavam voando sobre uma zona de guerra. Mas, na verdade, abaixo deles, os separatistas estavam lutando uma batalha feroz com o exército ucraniano, com a Força Aérea Ucraniana fornecendo constante apoio aéreo às tropas do governo. E justamente por causa desse apoio, os combatentes separatistas estavam usando mísseis antiaéreos para tentar derrubar as aeronaves militares ucranianas. Então, mesmo que uma falsa sensação de calma e normalidade existisse a 33 mil pés, todos os elementos de uma tragédia já estavam, na verdade, em posição. Uma guerra no solo, um céu ainda lotado acima dela e uma arma com o poder de alcançar altitudes extremas nas mãos dos separatistas, o que as potências ocidentais desconheciam. Agora, este tópico foi algo muito complexo de pesquisar, parcialmente por causa de todas as informações erradas e cobertura internacional contraditória sobre isso. Como mencionei no início,
escolhi abordar isso agora devido a uma decisão recente da Organização Internacional de Aviação Civil, mas até essa história foi quase esmagadora. Com mais de 300 artigos cobrindo isso, minha equipe e eu precisávamos de uma visão mais clara e imparcial para analisar tudo. E é aí que chegamos ao patrocinador de hoje, Ground News, e você pode acompanhar essa jornada em ground.news/mp. De imediato, fica claro que cerca de metade da cobertura vem de conglomerados de mídia, enquanto apenas cerca de 14% são de propriedade do governo. E o que é realmente interessante é como os veículos de direita e esquerda cobriram essa mesma história de maneiras diferentes. Olhe para isso. O Daily Mirror, mais esquerdista, afirmou que Putin nunca se desculpará pelo desastre do avião da Malaysian Airlines MH17 por duas razões principais. Enquadrando a questão em termos da recusa pessoal de Putin em assumir a responsabilidade, em vez de um relatório factual sobre as descobertas da Organização das Nações Unidas. Enquanto isso, o The Star, de tendência direitista, vai com a questão do MH17 de Anwar Reis com Putin durante a visita a Moscou, focando mais em conversas diplomáticas e minimizando a culpa direta. Agora, a Ground News mostrará o quão factual cada fonte é e também permite que você filtre pelas que você confia, o que é ideal para histórias tão complexas. E agora até existe um feed personalizado do Mentor para a aviação, se você quiser conferir. Então, se você está cansado de manchetes sensacionalistas no mundo dividido de hoje, eu recomendo fortemente que você use este código QR ou vá para ground.news/mp para dar uma chance à Ground News. E vocês, meus seguidores, estão recebendo um desconto incrível de 40% por tempo limitado. Isso é apenas $5 por mês, o que eu acho demais. Obrigado, Ground News, e vamos voltar para a história. Então, para a Malaysian Airlines, estava seguindo uma rota muito padrão. Isso consistia em um conjunto de rotas aéreas diretas pela Europa, primeiro passando pela Alemanha, Polônia e depois entrando no espaço aéreo ucraniano, antes de continuar a sudeste em direção a Kuala Lumpur. Mas por que qualquer companhia aérea, incluindo a Malaysian Airlines, escolheria voar diretamente sobre uma região envolvida em conflito ativo? Bem, para responder a isso, precisamos falar sobre como as companhias aéreas geralmente escolhem suas rotas em primeiro lugar. As companhias aéreas comerciais, obviamente, não escolhem rotas aéreas aleatoriamente. Não, elas devem equilibrar cuidadosamente 3 fatores críticos ao fazer isso: segurança, custo e eficiência. A rota mais curta é quase sempre a mais eficiente, o que significa muito menos combustível queimado, tempos de serviço da tripulação mais curtos e, portanto, custos gerais mais baixos. E no mundo altamente competitivo da aviação comercial, esses custos podem fazer uma enorme diferença. Mas, obviamente, apenas se essa rota mais curta for considerada completamente segura. Por isso, a rota sobre o leste da Ucrânia, especificamente ao longo da via aérea L980, era tão popular. Era um caminho direto e eficiente entre a Europa e o Sudeste Asiático, usado por dezenas de transportadoras internacionais todos os dias. Mas como as empresas e as equipes decidiram que era seguro então, especialmente durante um conflito violento que todo mundo no mundo sabia? Bem, é aí que a Corporação Internacional e o Sistema Notificação aos Aviadores, entram. Veja, uma notificação aos aviadores é um boletim especial emitido pelas autoridades de aviação para fornecer informações sobre possíveis perigos ao longo de uma rota de voo planejada ou em um aeroporto, por exemplo. Neste caso, o governo ucraniano emitiu uma notificação aos aviadores restringindo o espaço aéreo abaixo de 32 mil pés sobre a zona de conflito. E isso foi principalmente por causa da ameaça representada por armas convencionais baseadas em terra. Mas acima de 32 mil pés, o espaço aéreo ainda era considerado seguro. E isso não foi apenas uma decisão tomada pela Ucrânia, foi um consenso internacional. Reguladores de aviação, organizações de controle de tráfego aéreo e autoridades de segurança da aviação ao redor do mundo concordaram que,
voos comerciais em altitude de cruzeiro, ou seja, a 33 mil pés ou acima, estavam fora do alcance de qualquer arma conhecida sendo usada neste conflito específico. Então, com o MH-17 navegando a 33 mil pés, logo acima da zona restrita, ele deveria estar seguro. A tripulação do voo até solicitou para subir a 34 mil pés para obter uma margem extra de segurança. Mas esse pedido foi negado pelos controladores de tráfego aéreo ucranianos devido a outro tráfego na área. Agora, você pode se perguntar por que eles não quiseram subir ainda mais alto que isso. Mas o fato é que um voo de longa distância, cheio de combustível e passageiros, muitas vezes não consegue subir muito mais alto do que 34 mil a 35 mil pés. Inicialmente, isso é até que tenha queimado combustível suficiente para diminuir um pouco o peso da aeronave e permitir essa subida. Mas de qualquer forma, o que quero chegar aqui é que essa rota escolhida não foi o caso de uma única companhia aérea tomando uma decisão imprudente. Agora, a Malaysian Airlines era apenas uma entre muitas transportadoras que usavam essa rota, incluindo grandes companhias aéreas europeias como Lufthansa, Air France e KLM. Todos estavam seguindo as diretrizes internacionais que, naquela época, ainda consideravam ser completamente seguro. Até mesmo companhias aéreas de fora da região, como a Singapore Airlines, continuaram a usar este corredor. Então, em julho, no dia 16, um dia antes do MH17, 160 voos diferentes haviam cruzado por este mesmo espaço aéreo. Nesse caso, o MH17 continuou ao longo de sua rota de voo, com a tripulação monitorando seus instrumentos, conversando com o controle de tráfego aéreo e seguindo suas rotinas, sem qualquer indicação de perigo. Mas abaixo deles, um sistema de armas muito mais poderoso do que os lançadores de mísseis portáteis esperados, que a avaliação de ameaça havia sido baseada, estava agora presente. Esta arma era um sistema de mísseis terra-ar Buk. Mas como e por que ele estava lá? Bem, como eu disse antes, o conflito não era um caso de levantes totalmente internos. Não, os separatistas estavam recebendo amplo apoio da Rússia, que via seus próprios interesses sendo favorecidos pelo que as milícias estavam fazendo. Esse apoio veio, como mencionei antes, de várias formas, financiando armas e até mesmo envolvimento direto de pessoal militar russo, apresentado como voluntários. Agora, o exército da Ucrânia, tentando suprimir a rebelião separatista, estava, como mencionei, usando sua própria força aérea, incluindo caças ucranianos e aeronaves de transporte militar, para fornecer apoio aéreo para as tropas terrestres e realizar ataques em posições separatistas. E esse apoio aéreo era obviamente um grande problema para os separatistas, tornando essas aeronaves alvos primordiais. Portanto, entre as formas mais significativas de apoio russo estavam sistemas de armas avançados, como mísseis antiaéreos, por exemplo. Durante os primeiros meses do conflito, os separatistas estavam usando apenas armas antiaéreas menores, disparadas do ombro, conhecidas como MAN-PADs, principalmente para derrubar helicópteros voando baixo ou aeronaves de baixa altitude. Mas eles tinham uma limitação crítica. Eles não conseguiam atingir alvos acima de alguns milhares de pés. À medida que o conflito se intensificava, a Força Aérea Ucraniana, portanto, se adaptou e começou a usar voos de maior altitude, bem além do alcance desses MANPADs. E para contrariar isso, os separatistas precisavam de algo muito mais capaz, que é onde entra o sistema de mísseis Buk. O Buk, que a OTAN chama de GADF-L-IC, é um sistema de mísseis superficiar de médio alcance guiado por radar desenvolvido pela União Soviética, que tem sido continuamente atualizado ao longo das décadas. É um sistema autônomo e altamente móvel, incluindo uma unidade de radar, veículo de comando e vários veículos de lançamento, todos montados em veículos blindados com esteiras. Esses mísseis são enormes, com 5,5 metros de comprimento e pesando 690 quilos. Mas o mais importante, eles são capazes de atingir alvos voando a altitudes tão altas quanto 70 mil pés, muito além da altitude de cruzeiro de qualquer avião comercial.
e eles são especificamente projetados para engajar alvos em movimento rápido, como jatos de combate, bombardeiros e até mísseis de cruzeiro, com um alcance de dezenas de quilômetros em todas as direções. A versão que agora estava no chão abaixo da rota de voo do MH-17 não era apenas uma relíquia soviética antiga. Não, este sistema Buk, usado pelos separatistas, era uma versão modernizada, o Buk M1, que ainda estava em uso ativo pelo exército russo na época. Então, como essa arma avançada acabou nas mãos dos separatistas? Bem, de acordo com o Gabinete de Investigação e Análise para a Segurança da Aviação Civil holandês, este sistema Buk específico definitivamente não veio do exército ucraniano. Em vez disso, foi trazido diretamente da Rússia para a Ucrânia. Testemunhas civis viram um comboio de veículos militares, incluindo um lançador Buk, cruzando a fronteira russo-ucraniana nos dias anteriores ao desastre. E jornalistas investigativos, incluindo uma equipe do Bellingcat, usaram inteligência de fonte aberta para rastrear a rota exata deste sistema Buk, enquanto ele se movia pelo leste da Ucrânia. As imagens encontradas foram correspondidas a locais específicos, e o lançador Buk foi identificado como parte da 53ª Brigada de Mísseis Antiaéreos da Rússia, baseada em Kursk. Com imagens de satélite, relatos de testemunhas e até comunicações interceptadas, confirmando a presença do Buk em território controlado pelos separatistas. Mas por que a Rússia forneceria uma arma tão poderosa aos separatistas? Bem, a resposta era a superioridade aérea. Como eu mencionei, as aeronaves militares ucranianas eram uma ameaça constante às forças separatistas, com caças realizando ataques terrestres e aeronaves de transporte entregando tropas e suprimentos para as posições ucranianas. Então, os separatistas precisavam de uma maneira de negar à força aérea ucraniana o acesso ao seu território, para criar uma bolha de defesa aérea sobre suas posições. E o Buk era a ferramenta perfeita para esse trabalho. Mas o problema com uma arma tão poderosa é que ela requer treinamento adequado, procedimentos de comando e controle para usá-la com segurança. É um sistema sofisticado, projetado para ser operado por uma equipe treinada e disciplinada, sob o comando direto de uma autoridade militar superior. Mas neste caso, o Buk foi operado por uma equipe mista de lutadores russos e separatistas, lutadores que não foram devidamente treinados, nem adequadamente supervisionados para essa tarefa. Em julho, no dia 17, esse Buk foi finalmente posicionado perto da cidade de Snitchne, que era um reduto separatista. Ele foi preparado para engajar qualquer aeronave considerada hostil, mas sem uma estrutura de comando clara, isso basicamente poderia significar qualquer aeronave. Algumas horas após a decolagem de Amsterdã, MH-17 havia se estabilizado no nível de voo 330 enquanto passava pelo espaço aéreo ucraniano. Após cruzar a cidade de Dnipropetrovsk, o plano era subir para o nível de voo 350, e a rota foi revisada e aprovada pelo controle de tráfego aéreo o tempo todo. Conforme o voo se aproximava da região de informação de voo de Dnipropetrovsk às 15h53 no horário local, o controle de tráfego aéreo ucraniano, conhecido como Controle Dnipro, perguntou à tripulação se eles estavam prontos para iniciar sua subida para o nível de voo 350. Naquele momento, havia também outra aeronave por perto, o VU-351 da Singapore Airlines, voando na mesma via aérea na mesma altitude. Portanto, para manter a separação adequada entre os dois, uma das aeronaves teve que subir. A tripulação do MH-17 solicitou permanecer no nível de voo 330, o que o controle Dnipro aprovou, e em vez disso, eles instruíram o voo da Singapore Airlines a subir para o nível de voo 350, o que satisfez a separação. Às 16 horas, horário local, a tripulação do MH-17 então solicitou um pequeno desvio de cerca de 20 graus à esquerda da rota para evitar algum tempo. Isso é algo que nós pilotos fazemos o tempo todo, então o desvio foi aprovado sem nenhum problema. Pouco depois disso, a tripulação também pediu para subir ao nível de voo 340, um pouco mais alto do que onde já estavam, mas não tão alto quanto o nível de voo 350.
Agora, este pedido foi negado pelo controlador, uma vez que esse nível de voo já estava em uso por outra aeronave nas proximidades. Então o MH17 apenas continuou no nível de voo 330. Às 16h19, o controle de Dnipro notou que o voo havia desviado cerca de 3,6 milhas náuticas do centro da via aérea, provavelmente como resultado daquele desvio de tempo anterior. Então, o controlador perguntou se eles poderiam voltar para a rota, o que a tripulação também concordou em fazer. Então, 1 minuto depois, às 16h20 no horário local, os controladores ucranianos entraram em contato com seus colegas russos em Rostov-on-Don e solicitaram permissão para entregar o MH17 à medida que se aproximava do limite do espaço aéreo controlado pela Rússia. Essa permissão foi concedida. Então, o controle de Dnipro tentou entrar em contato com o MH17 com as instruções de transferência, mas não houve resposta. Eles tentaram novamente e novamente, ainda sem resposta. O controle de Dnipro então ligou de volta para Rostov-on-Don para perguntar se eles podiam ver a aeronave em seus radares, e a resposta veio rapidamente de volta. Não, o alvo agora havia desaparecido. Enquanto isso acontecia, radares militares na área começaram a captar o que pareciam ser várias pequenas aeronaves descendo, que horrivelmente acabou sendo os destroços do MH17, pois agora estava caindo em direção ao solo. E as telas de radar também não mostravam nenhuma outra aeronave, civil ou militar, dentro de 30 a 60 quilômetros daquele local. Nos minutos e horas que se seguiram, o mundo em geral começaria a aprender sobre a tragédia que se desenrolou no céu sobre a Ucrânia. Mas no chão, entre os destroços despedaçados e pertences espalhados, os primeiros a ver o horror foram os moradores locais. Agora, eles não tinham visto ou ouvido a explosão real, nem tinham como saber o que havia acontecido. Eles apenas viram o terrível rescaldo em chamas. E como eram residentes de uma zona de guerra, eles presumiram que os destroços eram de origem militar. Mas não havia destroços de armas ou carga militar. Em vez disso, começaram a encontrar corta-ventos, bagagens de mão e pertences pessoais. Então, logo ficou claro que na verdade não era uma aeronave militar, era um avião civil. E esses eram os restos de vidas inocentes. A imagem logo se tornou óbvia. Um Boeing 777 estava espalhado pelo leste da Ucrânia, mas a causa se mostraria extremamente difícil de determinar. Imediatamente, uma investigação foi iniciada, liderada pelo Conselho de Segurança holandês, o DSB, com um inquérito criminal separado, mas relacionado, conduzido pela equipe de investigação conjunta, o GIT, incluindo investigadores da Holanda, Austrália, Bélgica, Malásia e Ucrânia. A Rússia, inicialmente, se ofereceu para ajudar na investigação também, mas foi excluída do GIT devido a preocupações generalizadas sobre sua imparcialidade, por razões que logo ficarão claras. Agora, essa investigação começou sob algumas circunstâncias bastante extraordinárias. O local do acidente, um vasto campo de destroços no meio de uma zona de guerra, foi inicialmente muito difícil de acessar devido aos separatistas pró-russos controlando o território, limitando severamente os movimentos dos observadores internacionais, os serviços de emergência ucranianos e os monitores da OSCE foram inicialmente completamente bloqueados ou tiveram apenas acesso restrito. E logo surgiram relatos de saques, manipulação e até mesmo peças da aeronave sendo levadas por locais e milícia separatista. Nos dias que se seguiram, a indignação global aumentou, particularmente na Holanda e na Austrália, onde a maioria das vítimas vivia. E o Conselho de Segurança das Nações Unidas tentou aprovar uma resolução exigindo acesso total e irrestrito ao local do acidente e pedindo uma investigação internacional independente. Mas isso foi vetado pela Rússia. Uma vez que o acesso aos destroços finalmente foi garantido, os serviços de emergência ucranianos, sob supervisão internacional, começaram a coletar destroços da vasta zona de acidente. Com as peças sendo então transportadas para a base aérea de Gilse Rietschen, na Holanda.
Uma vez lá, os investigadores realizaram uma das reconstruções de aeronaves mais detalhadas e metódicas já feitas na história moderna da aviação. Cada peça dos destroços foi fotografada em frente a uma tela verde e depois catalogada. Etiquetas de identificação foram anexadas, registrando onde a peça foi encontrada e de qual parte da aeronave ela veio. E usando esses dados, a equipe começou lentamente a reconstruir parcialmente a fuselagem frontal e a cabine de comando do Boeing 777. Enquanto as evidências físicas aumentavam, a DSB, então, conduziu uma avaliação metódica de todas as possíveis causas do desastre. Eles começaram descartando uma falha técnica. O gravador de dados de voo foi encontrado e não mostrou anormalidades na operação da aeronave antes do fim repentino da gravação. Os parâmetros do motor estavam todos completamente normais, e o gravador de voz do cockpit não revelou nenhum aviso, alerta ou discussão da tripulação sugerindo quaisquer problemas a bordo. Em seguida, eles consideraram sabotagem ou uma bomba a bordo, mas não havia vestígios de resíduos explosivos nos destroços nem nos restos mortais das vítimas. E além disso, o padrão de danos era totalmente inconsistente com uma detonação interna. Até as causas mais improváveis foram consideradas, como a possibilidade de que o MH17 poderia ter sido atingido por um meteorito ou até mesmo por detritos espaciais em queda. Estatisticamente, esses eventos são incrivelmente raros. Um em 59 mil ou 77 mil anos para um impacto de meteorito desta natureza. Mas mais importante, não havia absolutamente nenhuma evidência de tais detritos na área no momento em que isso aconteceu. Agora, em vez disso, a reconstrução revelou um padrão de danos, diferente de qualquer coisa causada por uma falha mecânica ou explosão a bordo. O lado esquerdo do cockpit mostrava centenas de pequenas marcas de perfuração, consistentes com fragmentos de alta energia impactando a uma velocidade extrema. Cordas foram penduradas de cada ponto de impacto, e então traçadas para trás no espaço, para determinar a origem da explosão. E, notavelmente, todas as cordas convergiram para um único ponto, logo à frente e à esquerda do cockpit. O único cenário que correspondia a essa evidência física era, portanto, uma detonação externa que liberou centenas de fragmentos de alta velocidade no cockpit. E não apenas quaisquer fragmentos. Os investigadores recuperaram fragmentos de um design muito específico de estilhaços em forma de gravata borboleta e cubo, feitos de uma composição metálica muito distinta. Esses fragmentos foram encontrados incrustados nas paredes do cockpit, nos corpos dos pilotos, bem como na parte frontal da fuselagem. E o DSB então começou a descartar outros sistemas militares. O disparo de canhão ar-ar foi descartado porque os danos não correspondiam aos padrões de impacto uniformes associados a uma explosão de canhão, e não havia buracos de bala, marcas de rastreador ou queimaduras presentes. Mísseis ar-ar foram eliminados porque esses não usam estilhaços em forma de gravata borboleta, e os dados do radar não mostraram nenhuma aeronave militar nas proximidades naquele momento. Outros sistemas de mísseis superfície-ar, como o S-200 ou S-300, foram considerados, mas descartados devido aos estilhaços que foram encontrados. E, além disso, 3 grandes fragmentos do próprio míssil foram encontrados e recuperados do campo de destroços, incluindo parte da seção de cauda do míssil. E todas essas 3 peças foram identificadas conclusivamente como pertencentes ao míssil 9M3HM1, uma variante usada no sistema de mísseis superfície-ar-Buk. O tipo de ogiva foi confirmado como 9N314 Mike, que produz exclusivamente aquele estilhaço em forma de gravata borboleta encontrado na aeronave. E, conclusivamente, apenas essa ogiva Buk correspondia à composição metalúrgica e formas de fragmentos encontradas no MH17. A equipe conjunta de investigação, trabalhando ao lado do DSB, também rastreou o próprio lançador de mísseis usando inteligência de fonte aberta, como a que mencionei antes. O veículo de investigação Bellingcat, juntamente com os serviços de inteligência nacional, identificou o caminho do lançador Buk da Rússia
para a Ucrânia. E, como também mencionei antes, descobriu-se que pertencia à 53ª Brigada de Mísseis Antiaéreos da Rússia, baseada em Kursk. Vídeos e fotografias civis colocaram conclusivamente este sistema Buk em território controlado pelos separatistas. No dia do abate, e comunicações interceptadas até revelaram conversas entre combatentes separatistas discutindo um acerto bem-sucedido no que eles acreditavam ser uma aeronave militar ucraniana. Agora, em um padrão ao qual infelizmente estamos acostumados hoje, quase imediatamente após o abate, a mídia estatal russa lançou uma série de narrativas contraditórias. Alguns alegando que jatos de combate ucranianos haviam derrubado o avião, outros dizendo que um sistema Buk ucraniano havia sido usado. O Ministério da Defesa da Rússia até divulgou imagens de satélite que alegavam mostrar lançadores ucranianos nas proximidades, mas os analistas rapidamente determinaram que essas imagens haviam sido digitalmente alteradas. Uma foto pretendia mostrar um sistema Buk em Krasnoyarsk, uma cidade sob controle ucraniano. Mas os metadados e sombras na imagem revelaram que ela havia sido tirada na cidade de Luhansk, controlada pelos separatistas. Apesar desses esforços de desinformação, o corpo de evidências logo se tornou completamente avassalador. O padrão de destroços, os fragmentos do míssil, o estilhaço na cabine, as reconstruções no hangar e o rastro de inteligência de código aberto apontavam todos para a mesma conclusão. O MH-17 foi destruído por um míssil 9M38M1, lançado de um sistema Buk, operado por separatistas apoiados pela Rússia, dentro do leste da Ucrânia. A abordagem do Conselho de Segurança holandês, cuidadosa, sistemática e baseada em evidências concretas, cortou a névoa da propaganda de guerra e das teorias da conspiração para expor o que realmente aconteceu em 17 de julho de 2014. E ao fazer isso, eles deram ao mundo uma resposta clara para uma pergunta horrível. Não apenas que o MH17 foi abatido, mas exatamente como, onde e por quê. Logo não restou nenhum mistério, apenas a trágica certeza do que realmente aconteceu. E é isso. Por volta das 16h10 no horário local, o capitão Van Amran Van Hussein e o primeiro oficial, Eugene Chu Jin Leong, estavam monitorando seus instrumentos e realizando suas tarefas normalmente. Nada pareceria fora do comum, e o gravador de dados de voo da aeronave mostrou que a aeronave estava mantendo uma proa constante de 115 graus a uma velocidade indicada de 293 nós. No solo abaixo deles, em um campo de fazenda perto de Schnitschne, um sistema de mísseis Biu-K agora havia sido colocado em alerta máximo. A tarefa da equipe Buka era fornecer defesa aérea para as forças separatistas contra aeronaves militares ucranianas. E este era um sistema projetado para uma zona de guerra, destinado a rastrear, mirar e destruir aeronaves hostis com precisão milimétrica. Mas, claro, a situação no leste da Ucrânia naquela época estava longe de ser precisa. Por volta das 16h15, um contato de radar então apareceu na tela de mira do sistema Buk. Um ponto. Uma aeronave alta no céu, mas o radar não mostrava que tipo de aeronave era. Não exibia a companhia aérea, o número do voo, nem o fato de que se tratava de uma aeronave cheia de civis. Apenas um sinal na tela exigindo uma decisão. Agora, havia procedimentos que a equipe do Buk deveria seguir antes de disparar. Procedimentos claros e diretos, projetados para prevenir exatamente esse tipo de tragédia. Primeiro, eles deveriam tentar verificar a identidade do alvo usando identificação amigo ou inimigo. Os sinais IFF indicam que o transponder do MH17 estava totalmente ativo naquele momento, transmitindo sua identidade para qualquer sistema capaz de recebê-lo. Em segundo lugar, eles deveriam confirmar com seu comando superior para confirmar que o alvo era uma ameaça militar legítima. Este é o nível mais básico de comando e controle militar. Você simplesmente não atira sem autorização. Se você não tem certeza e não está sob ameaças diretas, bem, então você deve se abster.
E em terceiro lugar, eles deveriam ter verificado os horários dos voos. Os horários de voos comerciais são publicamente disponíveis e a presença de um avião civil deveria, portanto, ter sido imediatamente óbvia. O MH-17 estaria transmitindo sua localização, proa e altitude no ADS-B, e uma rápida verificação teria revelado sua identidade e intenções benignas. Mas nenhum desses procedimentos estava sendo seguido naquele dia. No caos do campo de batalha, não havia uma estrutura de comando clara. Então essa equipe do Book estava operando de uma maneira semi-independente, efetivamente tomando suas próprias decisões. Então ninguém lhes disse o que estava voando acima, ninguém verificou os sinais de IFF, ninguém olhou para os horários de voo, e a equipe, muitos dos quais eram mal treinados e inexperientes, não sabiam o suficiente para questionar suas ordens. Naquela confusão, um avião civil, indistinguível de um transporte militar na tela do radar, acabou se tornando um alvo. A decisão foi tomada e a equipe do Book apertou o botão. O míssil imediatamente rugiu para a vida, seguido por uma coluna de fumaça e fogo que irrompeu de seu lançador. Em questão de segundos, o míssil acelerou para a velocidade supersônica, subindo rapidamente em direção ao seu alvo a mais de 2.000 milhas por hora. Agora, esse míssil teria se movido incrivelmente rápido enquanto se aproximava do nariz da aeronave. Então, se a tripulação o viu, eles só teriam visto por talvez alguns segundos. Não havia tempo para reagir e nenhuma maneira do enorme jato evitar o míssil, mesmo que soubessem que ele estava vindo. Menos de um minuto após seu lançamento, o míssil se aproximou do MH-17 e não precisava atingir a aeronave diretamente. Veja, o Book está equipado com um fusível de proximidade, um sensor que detecta quando o míssil está suficientemente perto do alvo para detonar e causar o máximo de dano. E foi exatamente isso que aconteceu. Logo à frente e à esquerda da cabine de comando, o míssil explodiu, enviando uma nuvem mortal de estilhaços diretamente para a aeronave. Mais de 800 objetos de alta energia, incluindo aqueles fragmentos distintivos em forma de gravata borboleta, rasgaram a fuselagem, destruindo instantaneamente o nariz e a parte frontal da aeronave. Os pilotos e o comissário de bordo, que estava presente na cabine de comando naquele momento, foram imediatamente mortos, atingidos por estilhaços em alta velocidade, e é provável que vários passageiros da classe executiva também tenham sido mortos da mesma maneira. A força da explosão, então, despedaçou a seção frontal da aeronave, criando uma série de falhas estruturais catastróficas, incluindo a quebra da parte frontal da fuselagem, que foi então enviada em queda livre pelo ar. As asas e a fuselagem traseira, agora instáveis e voando sem qualquer controle ou integridade, também começaram a se desintegrar. Fraturas horizontais se formaram ao lado do piso dos passageiros, fazendo com que a seção superior se separasse. As pontas das asas então se desprenderam, e a fuselagem traseira, com a cauda torcida, eventualmente também se desprendeu completamente. O gravador de dados de voo e o gravador de voz do cockpit, ambos se desligaram exatamente no horários 13:20:03 segundos, apenas um segundo, antes do transmissor de localização de emergência ser ativado. Agora, embora tenha sido difícil determinar conclusivamente, vários dos geradores de oxigênio a bordo foram ativados, mas isso provavelmente foi resultado da desintegração em voo. Os investigadores holandeses não acreditam que qualquer das máscaras de oxigênio tenha sido realmente usada pelos passageiros. Em vez disso, a descompressão a 33.000 pés teria sido efetivamente instantânea, o que significa que os passageiros teriam ficado inconscientes em poucos segundos. Então, felizmente, os investigadores não acreditam que alguém teria sofrido ou mesmo estaria ciente do que estava acontecendo com eles. A fuselagem principal, então, continuou sua espiral descendente, peças se espalhando por vários quilômetros, com a parte principal dos destroços finalmente se chocando contra campos, estradas e casas. Era óbvio para aqueles que observavam os destroços caindo que não haveria sobreviventes aqui. Em seu relatório final, divulgado em outubro de 2015,
a Dutch Safety Board concluiu formalmente que a aeronave havia sido abatida por um míssil Buk lançado a partir do território separatista. O relatório não atribuiu responsabilidade criminal, então essa tarefa coube à equipe conjunta de investigação. E alguns anos após a catástrofe, o GIT acabaria por acusar 4 indivíduos pela responsabilidade do ataque, com base em evidências de seu envolvimento na movimentação e operação do sistema de mísseis. E então, eventualmente, em maio deste ano, 2025, a Organização Internacional de Aviação Civil da Organização das Nações Unidas declarou publicamente que a Rússia foi responsável pelo míssil que derrubou o MH-17. E enquanto a ramificação política dessa declaração continua a repercutir, essa investigação técnica se destaca como uma das mais completas e precisas investigações de aviação já realizadas. A aviação é uma das formas mais seguras de transporte, mas quando a tragédia acontece, quando um voo desaparece, cai ou é abatido do céu, as consequências são rápidas, globais e irreversíveis. A história do MH17 não é apenas um conto de advertência. É um lembrete doloroso de como até o sistema mais cuidadosamente gerenciado pode ser destruído por um único erro ou uma única mentira. Uma das lições mais dolorosas dessa tragédia é que até mesmo os corredores aéreos aprovados internacionalmente provaram nem sempre ser seguros. O espaço aéreo sobre o leste da Ucrânia não havia sido fechado na altitude de cruzeiro, porque ninguém havia demonstrado anteriormente a capacidade nem a vontade de atingir uma aeronave civil a 33 mil pés. Essa confiança agora se mostrou tragicamente equivocada. E mesmo que a tripulação do MH17 tivesse seguido todas as regras, seu plano de voo era o padrão e que sua altitude estava de acordo com todas as orientações disponíveis na época. Eles acabaram nesta situação. Nos anos desde o desastre do MH17, as autoridades internacionais de aviação mudaram a maneira como avaliam as zonas de conflito. As companhias aéreas agora são muito mais cautelosas ao traçar rotas de voos através ou perto de áreas de conflitos ativos, e várias transportadoras até estabeleceram equipes internas de risco, contrataram analistas geopolíticos e começaram a trabalhar mais de perto com agências de inteligência para obter melhores avaliações em tempo real das ameaças. Eventualmente, a invasão e ocupação russa em grande escala da Ucrânia em 2022 fechou permanentemente o espaço aéreo sobre o país. Mas o caso MH17 continua a ressoar, não apenas por causa do que aconteceu, mas por causa do que ele revelou. Nas horas e dias após o acidente, o governo russo divulgou uma série de reivindicações contraditórias. Mas contra isso estavam a Dutch Safety Board e a equipe conjunta de investigação, que passaram anos pacientemente, rigorosamente e transparentemente construindo seu caso com base em fatos e evidências. Eles descartaram todas as outras possíveis causas e, no final, eles não apenas chegaram a uma conclusão. Eles demonstraram isso peça por peça, usando as mesmas evidências concretas. É isso que eu amo sobre investigações de acidentes. Em um mundo cheio de conspirações, opiniões infundadas e rumores, eles se destacam como pilares de fatos imparciais e clareza, o que é algo que devemos apreciar e proteger. Agora, este foi um vídeo muito difícil de pesquisar e produzir. Não é nada parecido com os tipos de incidentes de aviação que normalmente cobrimos aqui no Mentor Pilot. E como resultado, tivemos que contar essa história de uma maneira um pouco diferente. Por favor, considere se inscrever no canal se você achou este vídeo informativo. E você também pode apoiar o trabalho que fazemos aqui no canal. E também veja meu próximo vídeo antes de todos, possivelmente até hoje, escaneando este código QR, ou vá para patreon.com/join/mentorpilot. Além disso, certifique-se de conferir a oferta especial do nosso patrocinador aqui na descrição abaixo. Tenha um dia absolutamente fantástico, onde quer que você esteja, e te vejo na próxima vez. Tchau, tchau!